decisão da sua aposentadoria começa hoje. E eu entendo que muitas vezes os primeiros meses eles não trazem tanto resultado, porque seu patrimônio é pequeno. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Seu Dinheiro Trabalhando, né? Então, mais um conteúdo no canal hoje, né? A cabeleira tá grande, enrolando para ir no cabeleireiro, né? Mais uma hora a gente vai, vamos fazer economia para ir no cabeleireiro. Brincadeira, pessoal. Então, hoje esse vídeo a gente fala muito, pessoal. Novamente, eu venho reforçando, ultimamente eu venho batendo muito na tecla de chamar a atenção do público mais jovem, atraí-los para o mundo dos investimentos. Bom, pessoal, por acaso apareceu um vídeo, né, no YouTube, eu achei muito interessante, né, e eu me identifiquei muito com o conteúdo logo de início. Me identifiquei bastante com o conteúdo que estava sendo abordado no início desse vídeo, né? É um vídeo do Thiago Reis, né? Eu vou fazer aqui divulgar minha fonte, é analista e fundador da Suno. A Suno, para quem não sabe, é uma empresa, né, de consultoria e análise de investimentos, né? Até uma dica para vocês pesquisarem, né? Suno Investimentos. Vocês podem pesquisarem aí e tem bastante informação útil, relevante, que agrega bastante conhecimento, né, na área de investimentos em renda variável. Então eu estava vendo esse vídeo e me identifiquei bastante. Eu vou até colocar uns trechos do vídeo do Thiago Reis. Então fiquem atentos no que ele está falando, nas dicas. Tem muita coisa importante. Por isso que eu me identifiquei bastante, porque é muito parecido, muito semelhante às ideias que eu penso, que eu defendo e que eu tento passar para as pessoas, né, através deste canal. Sigam o trecho do vídeo do Thiago Reis, analista e fundador da Suno. Água, conta de luz, aluguel, etc. Despesas domésticas. E de onde vai vir esse dinheiro? Infelizmente, o INSS ele é insuficiente. Na maior parte dos casos, 80% dos brasileiros recebem menos de 2 salários mínimos do INSS. Isso se contribuiu. Então, como que você vai ter isso? É um dinheiro, infelizmente, insuficiente para levar uma aposentadoria digna. Então, se você não investir na sua aposentadoria, ninguém vai investir. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Não só como construir a sua aposentadoria, mas como antecipar a sua aposentadoria. O que eu vou mostrar para vocês hoje não é um curso, não é nada disso. É um plano prático para você antecipar a sua aposentadoria. A decisão da sua aposentadoria começa hoje. E eu entendo que muitas vezes os primeiros meses eles não trazem tanto resultado, porque seu patrimônio é pequeno, você começou lá com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais. Se você aplicou 1/3 disso em fundo imobiliário, mais 1/3 disso em outras ações de dividendo, vai ter um patrimônio em ações aí, mais fundos imobiliários, de uns 6.000 reais. Se você estiver ganhando 10% ao ano de dividendo, a gente está falando de 60 reais. 60 reais não dá para jantar 2 pessoas no McDonald's. Isso pode ser desmotivante para você, mas foque na evolução. Pô, tem 10.000 reais, você consegue juntar 500 reais no mês que vem? Se você fizer isso, você vai lá, aporta e vai ver que o dividendo do mês subsequente é maior do que aqueles 60 reais. Já começa a ser 63 reais, 65 reais, daqui a pouco é 100 reais, daqui a pouco é 300 reais, daqui a pouco é 1.000 reais, 2.000 reais, 10.000 reais. Essas histórias a gente mostrou para você e a gente já viu várias dessas histórias aqui na Suno. E é isso que a gente quer que você chegue, antecipar a sua liberdade financeira. Isso é possível. E aqui está um exercício que a gente fez. É apenas um exercício, vocês podem botar outros números, tem várias calculadoras dessa na internet. E a gente fez o seguinte exercício. Quem pudesse aplicar 500 reais por mês, vários de vocês que estão nos assistindo aqui têm condições de fazer isso, talvez até mais, e cada 1% ao mês ao longo de 12 anos. E reparem que 500 reais por mês vira quase 150 reais lá na frente, que se você investir em fundo imobiliário dá 1.500 reais por mês, que é com um dividendo aí de 1% ao mês, que é mais ou menos o que os fundos pagam hoje. É possível encontrar vários desses fundos. Então, olha só, 500 reais por mês, ao longo de 12 anos, vira 1.500 reais por mês. E tão importante quanto esse número é o formato dessa curva. Reparem que ela não é linear, ela é levemente curvada. Conforme o tempo vai passando, essa curva vai ganhando uma característica de exponencialidade. Eu mostrei 12 anos, mas se a gente fizer um exercício para 30 anos, vocês vão ver que vai passar da casa de 1 milhão. E daí você consegue ter dividendos bem robustos.
Então, pessoal, comecem o quanto antes. O que mostra essa curva aqui? Que se você não para e você começa o mais rápido possível, você vai chegar mais longe. Pensa onde você estava 12 anos atrás. Tem que passar rápido. A sua está com 8 anos, eu me lembro do primeiro dia. Foi um excelente investimento. Vocês podem procurar na internet, vocês vão ver que investir no Brasil, nessa janela aí de 50 anos, foi uma das melhores bolsas do mundo. Só que, o que acontece com as ações? Tem janelas ruins e janelas muito boas. Né? E às vezes, quando a gente está no meio de uma janela ruim, a gente às vezes se esquece que as boas janelas acontecem. E o bacana das ações, ao contrário dos fundos imobiliários, é que as empresas tendem a crescer ao longo do tempo, elas tendem a crescer o seu lucro por ação ao longo do tempo e, consequentemente, o dividendo por ação ao longo do tempo também. Então, obviamente, tem algumas empresas que crescem mais, outras empresas que já estão numa fase de maturidade mais avançada e crescem menos, mas, na média, as empresas elas podem reter parte do lucro, ao contrário dos fundos imobiliários. Por conta disso, elas crescem os dividendos ao longo do tempo, mesmo porque a economia cresce ao longo do tempo. Então, a economia cresce, a tendência é que as empresas cresçam também, e se as empresas estão crescendo, a tendência é que os dividendos cresçam também. Então, com isso, compondo uma carteira com esses 3 segmentos, você vai ter uma parte mais defensiva, uma parte mais que te dá uma recorrência de renda, e por último, uma pitada para investir no futuro, crescimento, são as ações. E esses são os 3 pilares de uma carteira vencedora que vai te ajudar a antecipar a sua aposentadoria. Mas é importante que você comece o quanto antes. O tempo não espera. Você não pode tomar uma decisão sobre a sua aposentadoria faltando pouco tempo para você se aposentar. Eu já vou mostrar aqui um gráfico a seguir, mas vocês podem brincar aí nas calculadoras que existem na internet e vocês vão ver que o seu patrimônio futuro, ele é consequência de 3 coisas, só 3 coisas. O quanto você aplica hoje, e obviamente quanto você aplica ao longo do tempo. A taxa de retorno dos seus investimentos, se você investe melhor, vai ter mais dinheiro lá na frente. Se você investe mal, não tem jeito. Né? Putz, Thiago, eu faço day trade e perdi tudo. Bom, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, é importante que você tenha um retorno adequado. E a Suno tem entregado isso para os nossos clientes, já vou falar um pouquinho mais para frente. E tem um último fator que talvez seja o mais importante, que é o tempo que você investe. Se você for ver as grandes fortunas da Bolsa, tanto no Brasil quanto no mundo, você possui uma característica que as une, que são os investidores de cabelos brancos. Por que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os maiores investidores do país são senhores de cabelos brancos? Porque simplesmente eles começaram lá atrás e deram tempo ao tempo. Assim como as maiores árvores, geralmente são as árvores mais antigas, obviamente pode variar de espécie para espécie, né? Então, a gente buscar outros meios de adquirir uma segurança futura, uma segurança financeira futura, é uma coisa bem inteligente, assim. E principalmente para quem é jovem ainda tem a ferramenta principal que é o tempo, né? O tempo não espera e quanto mais cedo você começar, melhor. Você terá o tempo ao seu favor. Quanto mais cedo você começar, melhor para você. E o que eu quis mostrar para vocês aqui é que a sua liberdade não está longe. Ela só depende de você. Não é a distância, é o direcionamento correto. Eu vejo muita gente que consegue até poupar, mas infelizmente investe mal o dinheiro. E é natural, as pessoas não têm muita paixão por investimento. Eu sou apaixonado por investimento. Vocês podem ver aqui, quem já viu na Suno sabe que está cheio de livro aqui nessa sala. A maior parte desses livros eu li, cago de fado. E eu sou apaixonado por investimentos. Nosso time aqui de análise é apaixonado por investimentos. Mas eu entendo que nem todo mundo tem esse perfil. Nem todo mundo é apaixonado pela carreira dos outros. E o que eu percebi é que, infelizmente, a maior parte das pessoas, por não serem apaixonadas, acabam tratando os investimentos como se fosse algo secundário. O pessoal lá não pode isso, né? Tratam os investimentos como um negócio secundário. E qual que é o problema disso? Trata a sua saúde como algo secundário? Não tá. E a sua saúde financeira, ela tem uma importância, talvez não tão grande quanto a sua saúde, mas ela é importante também. E ela tem muito a ver com a sua saúde lá na frente. Porque se você não tiver uma vida financeira saudável, você provavelmente não vai conseguir ter os cuidados médicos adequados. Os gastos com saúde, eles vão crescendo depois dos 50 anos. Todo ano cresce um pouco mais. Por quê? Porque as pessoas vão precisando de cuidados médicos cada vez mais complexos. E se você não tem uma saúde financeira, provavelmente não vai conseguir
fazer frente a esses gastos que você for ver. Enquanto você espera, saiba que tem gente que ganha menos que você e já está colhendo os frutos. Isso eu já vi diversas vezes. Pessoas de profissões que não são tão bem remuneradas, mas que são disciplinadas, estão seguindo esse método e estão avançando todos os meses. Porque é todos os meses mesmo. Por que é todos os meses? Todo mês você recebe os dividendos do passado, mais o aporte do futuro. Um mais o outro, você tem ali um dinheiro para aplicar. Daí você aplica e daí você começa a capturar exatamente os efeitos dos juros compostos. Então, pessoal, isso aqui não é um curso. Isso aqui é um método validado. Eles viram exemplos práticos de pessoas comuns que conseguiram chegar. Tá bom? Bom, galera, é sensacional. Está aí o vídeo do Thiago Reis, muito bom, muito bem explicado, muito bem ilustrado os conselhos, as dicas dele. Então sigam aí, e esse é o nosso objetivo, né? Espalhar, democratizar as informações e mostrar que é possível ter uma aposentadoria antecipada, ter uma liberdade financeira, independência financeira. E ele falou, não é sobre quantidade, é sobre constância, sobre investir da maneira correta. Então é isso aí, pessoal. A gente tá aí, né, com esse mesmo propósito de democratizar a informação e o acesso ao investimento, né? Hoje em dia, como eu falei para vocês, com R$3, com R$4, R$5, você pode comprar um papel de uma empresa. Aqui no Brasil tem boas empresas, né? E ao decorrer dos anos, né? A gente falou no início, é bem difícil, né? No início você investe lá 1.000, chega no final do ano você conseguiu 1.000, 2.000, aí você vai calcular uma taxa lá de 10% por ano. Se você tem 6.000, você vai ganhar R$60, um exemplo. É muito significante até, né? Mas, pô, eu vou ganhar R$60 por ano, né? Por ano. Mas só com o decorrer do primeiro, segundo, terceiro ano, vai aumentando para isso aí em 120, 500, 1.000, e aí vai a uma jornada de, como a gente foca no longo prazo, eu sempre falo em 5, 10, 15, 20 anos, no final de uma jornada, de um projeto de investimentos, né, um plano bem feito, bem estudado, ao fim de 20 anos você com certeza, mantendo a consistência nos seus aportes e reinvestindo os dividendos já recebidos, que você vai recebendo das empresas, você consegue chegar em um dividendo mensal considerável, que pode te dar condições de suprir as suas necessidades básicas e pode ser considerado como uma aposentadoria. Aí é a vantagem de quem começa jovem, pode atingir essa liberdade em 20 anos, né? Ou 15 ou 10, vai depender muito da disponibilidade dos seus aportes mensais. E você pode continuar trabalhando, empreendendo, ou chegar a um certo tempo você só vai curtir a vida e viajar e viver, né? Viver um pouco a sua vida, né? Mais despreocupado. Outro fator importante é a questão da importância da saúde financeira. Quando atinge uma certa idade, depois dos 50, 55 anos, os nossos gastos com a saúde, com os cuidados pessoais de saúde e outras coisas, eles aumentam. Então, tão importante a nossa saúde financeira, a nossa saúde física, mental e assim vai, é importante também a nossa saúde financeira. E usar o dinheiro de forma consciente. E é isso aí, pessoal. No mais, vamos continuar trabalhando bastante, né? Que Deus está nos dando força e saúde, que Deus sempre mantém as portas do emprego abertas pra gente, né? E que Deus abra uma porta para aqueles que estão desempregados, né? Que a situação não tá fácil, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, e a gente vai continuar lutando pela nossa vida, pela nossa família e rumo aos nossos objetivos aí, né? Aos nossos ideais. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, comentem aí, se inscreva no nosso canal aí. A gente está com a meta de alcançar aí 100 inscritos, né? A gente tá com 66. Quando chegar nos 100 inscritos, eu vou fazer um vídeo especial para comemorar a meta dos 100 inscritos. Então, vamos lá, rumo aos 100 inscritos, né, pessoal? Obrigado a vocês, fiquem com Deus, bom final de semana para todos e até o próximo vídeo.